27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Oferecimento. O sistema imunológico protege seu corpo. Ele é essencial para a sua sobrevivência. Quando seu sistema imunológico funciona da maneira esperada, você se sente bem. Seu sistema imunológico está evoluindo todos os dias, enquanto combate as várias ameaças à saúde do mundo moderno de hoje. 4Life Transfer Factor é a maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico. 4Life Transfer Factor educa suas células imunológicas. 4Life Transfer Factor dá suporte a seu sistema imunológico para que ele seja capaz de reconhecer, reagir e se lembrar de possíveis ameaças. Você vive melhor quando está saudável. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa. Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. 27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Olá, eu sou Neuci Silva e você está no programa 27 Minutos em Destaque. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Gustavo Oliveira, ele que é especialista em prática ortomolecular. Tudo bem contigo, doutor? Oi, Neuci, prazer, obrigado por ter me convidado para o seu programa. Vamos conversar hoje a respeito, né, do envelhecimento, da longevidade. É uma honra, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tem muito a acrescentar para todos nós. E hoje, qual será o tema? Então, como eu falei para você, a longevidade. Então, hoje eu quero aqui deixar um recado para as pessoas, né, da evolução na medicina em relação à imunidade. Então, eu até separei para você alguns artigos, né, em que eu comentei anteriormente, a gente conversou e agora eu vou apresentar para as pessoas as novidades que estão acontecendo em relação à imunidade. Perfeito. Muitas pessoas têm ouvido falar, né, da pandemia para cá sobre a imunidade, sistema imunológico, mas na maioria das vezes as pessoas não entendem, né, o que é isso ou o que fazer relacionado à imunidade. Então, o primeiro slide que o senhor mandou aqui é sobre o macrófago. O que seria o macrófago? Essa apresentação que eu mandei para você, né, é o quê? É que, na realidade, com os estudos modernos, a gente está chegando a uma conclusão que o sistema imunológico, ele é o comunicador entre o meio ambiente e o nosso meio interno. Então, o que acontece?
através da imunidade, nós estamos descobrindo como vencer o envelhecimento. Então, o comando do envelhecimento está sendo feito pelo sistema imune. E o macrófago como eu estou apresentando aqui na tela, né, esse macrófago ele tem o quê? Ele é o responsável na diferenciação entre a gente quando está mais velho e a gente quando está mais novo, né? Então você veja ali que eu escrevi, né, a cada segundo, né, cerca de 1 milhão de células do nosso corpo entram em apoptose. E eu quero dizer isso. 1 milhão de células nossas que nascem com erro, ou que estão infectadas, ou que tem algum problema, ela mesmo reconhece esse problema e ela suicida, né? Ela se suicida. E como se dá a limpeza depois desse suicídio? Isto, né? Muito interessante essa pergunta. Então, como 1 milhão de células se matam, né, por segundo, o que acontece? Sobram os restos das células, né? E esses restos das células, eles são limpos pelos macrófagos. Macrófagos têm várias funções, né? Eles têm, como o nome diz, macrofago, fagocitar, comer, né? Então, o que acontece? Eles são capazes de destruir bactérias, micro-organismos menores que ele, que é o tamanho de uma célula, e ingerir esse vírus, essas bactérias, e ao mesmo tempo destruí-las. Mas também não só isso, eles conseguem também fazer essa parte de limpar os restos celulares, eles também comem os restos celulares. E através da resposta, quando ele está comendo os restos celulares, ele inicia a nossa regeneração. E onde surge esses macrófagos? Aonde eles vêm? Os macrófagos são células da imunidade, né? E o que acontece? Os macrófagos nascem do mesmo sistema. Então são feitos na medula dos ossos, tá? Na medula óssea. Então quando a pessoa tem, por exemplo, leucemia, que é uma doença dos leucócitos, onde podem ter problemas nos macrófagos, o que acontece? A gente faz o transplante de medula óssea, né? O transplante da medula óssea onde originam essas células, quando a gente é adulto. Mas em caso mais lento, vamos dizer assim, que não seja tão grave a ponto de precisar de uma intervenção na medula, o que pode ser feito para que nós possamos aumentar a quantidade dessas células? Sim, os macrófagos, como eu disse, né, eu vou mostrar mais para frente algumas gravuras. A gente vai mostrar o seguinte: quando a gente está na fase de crescimento, nós temos o macrófago especializado na inflamação. Ele inicia a inflamação em maior quantidade que os macrófagos da regeneração. Com o tempo, quando a gente fica mais velho, né, os macrófagos da regeneração ficam em menor quantidade do que os macrófagos da inflamação. Então, quando jovem, tem mais macrófago de regeneração. E quando a gente está mais velho, tem mais macrófago da inflamação. Interessante. Nós temos uma outra tela aqui que mostra outras células do sistema imunológico, né? Sim. Aqui eu estou mostrando aqui, né? Eu acho interessante mostrar para a população, para quem assiste, né? Para que possa aprender, né? Que a gente pode intervir nisso, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Hoje a gente não precisa assistir isso acontecer, mas isso é bem novo, tem menos de 10 anos, né? Então a gente está mostrando o que aqui. Quando você vê ali aquela palavra escrita naive, né? Naive, é um tipo de célula imune. Isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é o seguinte: essa naive é a imunidade, a capacidade dela aprender com o que invade a gente, ela aprender com o meio externo, né? Então entra um vírus novo, entra uma bactéria nova, ela aprende. E aí ela passa para aquela famosa imunidade que todos conheceram através da vacina, ficou mais conhecido, que é produzir anticorpos, que é a de memória. Então nós temos a imunidade que aprende, a naive, e a memória que está ali, memória, que é essa do anticorpo, né? Não só do anticorpo, tá? Tem outras imunidades, mas basicamente é isso. Aprender e memorizar a imunidade. Então você veja ali, dos 60, né, entre 60 e 75 anos de idade, a gente vai reduzir o aprendizado da imunidade e vamos ficar com
aquela de memória. A memória cresce então, né? Lógico, óbvio, com o passar do tempo. Só que a gente tem uma menor capacidade de aprender com a imunidade, né? A imunidade fica deficiente no aprendizado. E quando a gente está acima de 75 anos de idade, você veja ali no gráfico, está mostrando, a naive está muito mais restrita, está menor, né? Com menos células. Ou seja, a capacidade de aprender fica menor ainda. Daí o envelhecimento, as pessoas, né, morrerem com mais facilidade, por exemplo, do Covid, né, quando ela está envelhecida. Mas não só Covid, pneumonias, tanto pneumonias virais como pneumonia bacteriana ou outras doenças infecciosas. Interessante. Na medida que a pessoa vai envelhecendo, então a questão da produção da memória, não, a produção das células vai diminuir. O aprendizado diminui. A nossa imunidade começa a ter dificuldade para aprender novas defesas. Consegue reverter isso de alguma forma? Sim, nós temos hoje conhecimento disso, né? A gente tem um conhecimento muito interessante que chama-se epigenética. O que quer dizer isso? Nós nascemos com genes, vamos supor que nós nascemos com 10 genes, né? Com 10 diferentes capacidades de produção de alguma coisa. E o que acontece? Com o tempo, com o envelhecer, como o aprendizado nosso fica menor, a gente também reduz a capacidade de produção dos 10 tipos diferentes de genes. Só que, o que eu quero dizer com isso? Então, quando a gente tem alguma coisa de fora que atinge o nosso corpo, nós estamos menos capazes de produzir resposta a esses estímulos de fora. O envelhecimento. Não sei se ficou confuso, né? Depois você me fala se compreendeu. E o que acontece? Então esse aprendizado nosso e essa força, capacidade dos 10 tipos diferentes de gene reduzem. E aí tem-se o quê? A gente tem uma forma de ensinar o corpo, estimular o corpo a fazer novamente esse aprendizado, dando estímulos para ele. Estímulos que estavam, no nosso corpo estava adormecido para responder. A gente consegue acordar novamente esses genes. Ou seja, em uma outra linguagem, recuperar a capacidade. A gente poderia dizer que é rejuvenescer, né, o sistema imunológico. Mesmo. Perfeito. Nós temos outra tela aqui que fala um pouco sobre a questão microbiana e tal. Veja, essa tela eu acho o seguinte, acho bem interessante, eu a trouxe, porque se você ver ali embaixo, está assim, Nature Reviews, né? O que é isso? Nature é a revista mais importante de ciência que nós temos, né? A Nature. Então, ali está mostrando um negócio que chama-se problema no intestino com o tempo, né? Porque a imunidade nossa, grande parte dela está no intestino. Por que disso? Porque a gente ingere substâncias a todo momento, né? E dentro do bolo alimentar estão misturadas vários agentes que podem causar infecção na gente, né? É só a gente pensar também, as pessoas têm que aprender isso, acho interessante, né, se elas não sabem, que nós somos trilhões de células. Vamos supor que você seja 100 trilhões. É de 70 a 100 trilhões o seu tamanho, mais ou menos. É muita célula, né? E o que acontece? 4 vezes mais são bactérias e vírus que estão morando com a gente, nas nossas células. Cada vez que a gente é infectado, né? Cada vez que entra no nosso sistema, no nosso mini planeta, germes ou micro-organismos, né? O que acontece? Eles querem morar no nosso planeta, porque nosso planeta é super completo. Tem muita comida, muita alimentação, tem muita defesa. Então ele tenta se adaptar, né? Geralmente os micro-organismos não querem matar a gente, eles querem se adaptar. Então ali é o intestino onde tem mais micro-organismos entrando no corpo. Então, em inglês está ali, né, algumas coisas, peptídeos antimicrobianos, autofagia, né, a capacidade da bactéria. O que seria a autofagia? Autofagia, como eu comentei, as células depois de infectadas ou as células doentes, elas se matam. Né? É uma autofagia isso, tá? Mas nós temos também assim, a capacidade da bactéria de se adaptar ao nosso meio. Temos as quimiocinas e citocinas, quer dizer, são hormônios que as células fabricam para se comunicar com outras células. Inclusive, é aí quando eu comentei que o sistema inflamatório, nosso imunológico, responsável pela inflamação, ele faz a comunicação entre o meio externo e o meio interno. E além disso, ele faz comunicação também
entre as células dentro do nosso corpo, ou seja, o fígado com o cérebro com a tireoide com o estômago, ou seja, a comunicação entre as células, os diversos sistemas que a gente é integrado, agora está na moda falar integrativo, é feito através dessas quimiocinas e citocinas, as quais o sistema imunológico é o maior responsável por produzi-las. Então, a maior capacidade de um órgão se comunicar com o outro é através das quimiocinas e citocinas. Existe um tema que me passou na mente aqui, não sei se tem muito a ver com o que nós estamos falando agora, mas é algo assim que eu gostaria que o senhor me desse essa resposta sobre pessoas obesas. Elas são hiperinflamadas? Sim, nós vamos falar um pouco hoje mais sobre o envelhecimento, né? Mas o obeso também. O obeso, a gente sabe que o tecido de gordura nosso, se ele tiver além do necessário no corpo, ele vai produzir inflamação. Ele vai interferir naquelas quimiocinas e citocinas. Você veja ali, ó, fatores ambientais. O que quer dizer aquilo ali, os fatores ambientais? Né? Micro-organismos, dieta, infecções, estresse, anti-inflamatórios, apendicectomia, fumar, antibióticos. Eles interferem na imunidade do intestino. E hoje a gente sabe, né, como a revista ali mostrou um artigo revisando isso, o que acontece? Uma das grandes causas de todas as doenças que a gente sofre, que são chamadas de doenças crônico-degenerativas inflamatórias, elas têm um componente muito forte no intestino. A gente tem que melhorar a saúde intestinal para melhorar a saúde como um todo. E a saúde intestinal, ela reflete na questão dos neurônios? A saúde intestinal, ela não só nos neurônios, né? Ela interfere em tudo. A gente tem um nervo que chama pneumogástrio, que é o nervo vago, que é o maior nervo que a gente tem. Esse nervo é responsável tanto pela parte reflexa do corpo, como pela parte consciente. Então a gente tem um sistema ali que ele interfere no humor cerebral. Nós temos outra tela aqui que aí fala sobre envelhecimento. E o que seria essa palavra, que eu não sei se eu vou conseguir falar, mas é imunossenescência. Imunossenescência. A imunossenescência é o envelhecimento do sistema imune. Então ali está mostrando para a gente que nós temos assim 2 tipos de sistema imune. Isso no envelhecimento também afeta, tá? O fato só de envelhecer. Tá? Então a gente tem ali o sistema imune inato, que é o nosso sistema de defesa, que não precisa de anticorpo, e ele também, como é que eu vou dizer para você mais fácil? Como se fosse a polícia militar. A polícia militar chega e pede a sua identidade. O policial militar nunca viu você na vida, ele vai te identificar. Esse é o sistema inato. Né? O sistema adaptativo do anticorpo, o policial militar já identificou, já sabe quem é, sabe onde mora, já sabe com quem anda, se ele se é bandido, se não é bandido, já identificou. E aí ele manda para a inteligência do sistema imunológico. Qual é a inteligência imunológica? Fabricar anticorpos. Então é a Polícia Federal, né? A Polícia Federal não te aborda no meio da rua. Talvez na Polícia Rodoviária Federal, mas o que acontece? Na cidade você não vai dar de encontro com um policial federal pegando a sua identidade, tentando te identificar. Né? Isso acontece com a Polícia Militar. Então, para deixar mais fácil de entender, o sistema imune inato é esse, da Polícia Militar. Né? E o sistema adaptativo já é o com condições de identificar, já chegou para ele todas as informações, endereço, chegou para ele o rosto, é como se a gente decapitasse uma pessoa e mostrasse o rosto, ou pegasse a identidade mesmo, né? E mostrasse. Então o que acontece? No envelhecimento nós temos um desbalanço. Aquela polícia militar, o sistema imune inato de defesa primária, ele é reduzido quando a gente envelhece. E a gente mostrou ali também, é engraçado no envelhecimento ali, nessa gravura, tá ali, estilo de vida sedentário. A mesma coisa acontece quando a gente está sedentário. O sistema imune inato, ele reduz muito, desequilibra o sistema imunológico, tá? Aqui eu trouxe essa parte que é a parte mais resumida, né? Aí você vê ali, inflammaging. O que é isso? O nosso corpo vai envelhecendo e de acordo com a idade nós vamos ficando mais inflamados devido
a um desequilíbrio entre esses dois sistemas. Então a gente vai ficando mais inflamado. Temos como melhorar isso, tá? Isso é interessante, a gente tem que falar, eu costumo comentar sobre as coisas porque tem como interferir, tá? Nós temos como interferir isso. Ali na gravura está mostrando que o estilo de vida sedentário aumenta essa inflamação. Quando a gente faz atividade física, reduz. Tem alguns profissionais de saúde que defendem a tese de que nós não morremos de velhos. Nós morremos inflamados, intoxicados, submetilados e desnutridos. O senhor defende também essa mesma tese? Não é uma tese, tá? É ciência, né? A gente não tem tese na medicina, a gente tem ciência, né? Então eu trouxe para você uma gravura da Nature, por exemplo. Então, atualmente, os conhecimentos também mudam, né? Atualmente a gente tem noção e já estamos vendo, já estamos modificando, né, o parecer em relação à fisiologia do envelhecimento. Então estamos tomando atitudes, hoje a medicina moderna, os médicos modernos estão atuando sobre esse conhecimento, né? Então o que acontece em relação ao que você falou, a idade, a gente pode considerar a idade, o envelhecimento, como uma doença. Por quê? Porque você vai ficando deficitário, né? Vai perdendo força, vai perdendo funções no corpo. Você vai ficando cada vez mais hipofuncionante. E isso tem uma influência direta sobre a alimentação, da alimentação familiar ou da pessoa? A alimentação mudou muito, como todo mundo sabe, os alimentos industrializados, né, eles são inflamatórios, né, vou resumir assim, eles são inflamatórios e quanto mais inflamatório mais consome nutrientes do nosso corpo, mais consome nosso corpo. Ou seja, você vai estar vendo doenças sendo originadas pela vida moderna industrializada, né? Principalmente pela má alimentação. E essa má alimentação são os alimentos industrializados. Certo. Nós temos aqui outra tela. Sarcopenia, doutor. O que seria isso? Eu trouxe essa tela para mostrar que hoje, né, nós falamos do inflamation, estamos falando do envelhecimento, né? Se você quer piorar essa inflamação do envelhecimento, a gente tem 4 coisas básicas a se mexer, né? A primeira é a sarcopenia. O que é sarcopenia? Falta de músculo ou falta de atividade física. Junto disso, também não podemos criar músculos sem os tijolinhos para criar músculos, os nutrientes. Então a desnutrição, né, pela grande inflamação causada pelo estilo de vida, hoje a gente sabe que o sedentarismo, ele é mais forte para te matar do que fumar cigarro. Hoje a gente sabe disso. Nós temos uma outra coisa interessante, que é ali a desbiose, o intestino, né? Como eu falei ali, na Nature, na revista ali tudo, o que acontece? Se o teu intestino estiver inflamado, né? Estiver inflamado, você vai inflamar mais. E tudo isso que a gente estava comentando vai matar você mais cedo. Sua longevidade vai ser bem menor. Maravilha. E esse outro quesito ali da terceira Sim. parte. O que acontece? As pessoas não percebem. As pessoas não percebem, mas o que acontece? Nós temos ali a cardiomiopatia. Como é que a gente fica com o coração fraco? Fazendo pouca atividade física. Volta sempre pelo que eu percebi, sempre volta na atividade física. Doutor, aqui seria tema para, horas e horas, mas nós estamos para os nossos minutos finais e eu gostaria que o senhor explicasse este gráfico. Eu gosto de explicar esse gráfico porque se a gente combater, né, aquela inflamação do envelhecimento, o inflamade, veja quantas doenças estão relacionadas ao inflamade, esse desequilíbrio imunológico, né? Câncer, você vê ali, declínio imunológico, como eu falei para você, o envelhecer, você fica mais fácil de adquirir doenças, né, infecciosas. Você tem alteração da composição corporal, ou seja, aumento de gordura e perda de mobilidade, que é o que você comentou com os obesos. Nós temos ali o declínio cognitivo e mental,
né? Isso aí é parecido com a demência. Nós temos a resistência à insulina, o diabetes tipo 2, a aterosclerose, ou seja, se a gente combate o inflamated de forma correta, você melhora todo esse panorama, né? Que são das doenças hoje que nós estamos acostumados a escutar. Só que até agora isso começou a acontecer nos jovens também. Bom, nós tivemos hoje aqui o Dr. Gustavo Oliveira. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar assistindo e tendo acesso a essa informação. Eu gostaria que o Dr. Gustavo deixasse para o público que vai estar nos assistindo depois um pouquinho de quem é o Dr. Gustavo. Eu trabalho com clínica médica e prática ortomolecular, né? A gente trabalha visando a saúde e a prevenção ou melhora das doenças já instaladas no corpo. Então você assistiu o programa 27 Minutos em Destaque, com a presença muito interessante e importante do Dr. Gustavo Oliveira. E como eu já pedi anteriormente, compartilhe esse vídeo, venha fazer parte da nossa família, se inscreva nos nossos canais para que você possa ter mais informações e ficar ligadinho com a gente. Obrigada! 27 Minutos em Destaque, o programa que vai impactar você. Oferecimento. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa. Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. 27 Minutos em Destaque, o programa que vai impactar você.